Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Fala com o Jurídico, aqui pela X-Play TV. Meu nome é Tamires Padilha Rosso, sou advogada e sócia do escritório Toqueto e Rosso Advocacia, e nós estamos aqui hoje com o intuito sempre de informar e esclarecer as pessoas, a população em geral, sobre temas que têm afinidade com o mundo jurídico e hoje especialmente com o mundo do trabalho, do ambiente laboral, da gestão e da liderança. Pois bem, eu então, como sócia do escritório, com especialidade em direito trabalhista e previdenciário, estou aqui na companhia de duas mulheres fortíssimas, incríveis e maravilhosas, inclusive a nossa especialista aqui em direito empresarial e tributário, a doutora Rosana, que vou deixar ela se apresentar para vocês. Certo, bom dia a todos, prazer estar aqui com vocês novamente no nosso segundo episódio. Eu sou Rosana Toqueto, também da Toqueto e Rosso Advogados, e a minha área de especialização é direito previdenciário, tributário e empresarial. Prazer estar conosco, com vocês novamente. Muito bem, doutora Rosana, obrigada por estar conosco. Também estamos aqui hoje com uma especialista em gestão e comunicação, a Mirielle Colombo, que é formada fonoaudióloga, especialista em comunicação técnica e comportamental, com formação em liderança e comunicação, em coaching e mentoring, também tem formação em gestão contemporânea e dinâmica de grupos. Ela nos passou aqui um currículo extenso, que nós ficaríamos aqui uns bons minutos do podcast apresentando ela. Então, eu trouxe para vocês as principais formações que ela tem e vou deixar ela dar um oi para vocês e se apresentar também. Bom dia. Bom dia a todos e todas. É um prazer muito grande ter sido convidada para fazer parte desse grupo tão querido, para que a gente possa estar aqui e contribuir com algumas reflexões tão importantes para o nosso dia a dia. Então, muito grata pelo convite, é um enorme prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, Miri, por ter aceitado, Mirielle, que eu já estou íntima. Não tem problema nenhum, tá tudo certo. Por ter aceitado o nosso convite, é muito bom te ter aqui, porque a gente sabe todo o teu gabarito profissional, sabe o quanto tu tem especialidade no que tu fala e a responsabilidade com que tu traz o que tu fala, né? Porque hoje a gente está aí cheio de pessoas dizendo que dão cursos, que dão formação, que fazem mil coisas, mas aí a gente vai ver mesmo, né, a experiência, a vivência. Realmente são poucas pessoas que têm toda a vivência empresarial que tu tem e toda essa bagagem, né, que tu tem de treinamento em empresas e lideranças. Eu lembro que te conheci num curso de liderança que a gente promoveu pelo Mulheres do Brasil no comecinho do ano passado e fiquei encantada assim, com a tua postura, com o teu profissionalismo. Então, fazia tempo que a gente queria trazer a Mirielle aqui num episódio do Fala com o Jurídico. E hoje a gente vai tentar fazer algumas intersecções, né, entre o mundo das leis, né, o mundo do direito do trabalho e o mundo da gestão, da liderança e da comunicação, que é a tua expertise e especialidade. Uma das perguntas que surgem, né, em relação ao ambiente de trabalho é de que forma as pessoas podem investir mais na sua autoformação, no seu autodesenvolvimento e manter o profissionalismo nesse ambiente de trabalho, especialmente com as amizades que a gente vai criando, né? As pessoas que a gente vai se afinando, e isso por vezes extrapola aí alguns limites ou às vezes traz algumas situações. Então, se tu puder falar um pouquinho sobre essa questão, a gente vai introduzindo o assunto a partir daí. Muito bem. Bom, em primeiro lugar, o que eu sempre indico na questão das nossas capacitações e daquilo que a gente vai se desenvolvendo pela vida. Eu sempre digo que a gente precisa ter um equilíbrio muito grande entre a parte técnica e a parte comportamental. Então, quando nós vamos nos desenvolvendo nessas duas áreas, né, eu preciso das minhas especializações técnicas para fazer o que eu faço. Mas o que a gente percebe dentro das organizações hoje, que as grandes dificuldades, elas nunca são técnicas. As grandes dificuldades são sempre relacionais, são sempre comportamentais. E no meu ponto de vista, muitas vezes as pessoas investem muito pouco no seu autoconhecimento e no seu autodesenvolvimento na área relacional. Então, no momento em que a gente percebe pessoas que investem em si, que se conhecem melhor, que conseguem ter uma autoconsciência mais elevada, normalmente esse trânsito dentro das organizações, nas relações, elas ficam mais pautadas em equilíbrio, né? Eu consigo entender que eu posso ter amizades dentro do meu campo profissional, e isso não tem problema.
eu consigo separar melhor as coisas, quando eu preciso fazer as minhas entregas, eu posso ter amizades e deve ter amizades. Isso não é problema dentro do mundo organizacional. Afinal, nós vivemos uma parcela enorme do nosso dia dentro das organizações, dentro do nosso trabalho. Então, é importante que a gente consiga construir relações saudáveis, relações né, de parceria, relações de amizade. Isso deixa o nosso dia mais leve, isso deixa o nosso dia mais fácil e Claro. mais gostoso de conviver. Então, eu não vejo que isso seria um problema desde que a gente consiga entender esse equilíbrio e esse limite das coisas. Então, dentro do mundo da gestão, muitas vezes até é dito, né? Cuidado em contratar quem tu não pode demitir. Sim, isso realmente é muitas vezes algo complexo dentro das organizações para alguns líderes e alguns gestores. Mas quando o grupo já é mais maduro, né, tem uma consciência maior, eu não vejo que isso é uma grande dificuldade. A nossa dificuldade é muitas vezes a gente não estar investindo num desenvolvimento pessoal para que a gente possa, em qualquer ambiente, em qualquer contexto, a gente consiga se relacionar de uma maneira mais saudável. Aqui, Mirielle, nos traz, então, acho que aquela situação da questão como tu colocou ali, a gente acaba admitindo pelas questões técnicas, pela técnica da pessoa, e acaba demitindo pela questão comportamental, né? Isso é uma realidade hoje nas empresas. Mas também a questão comportamental, dentro desse viés, né? A situação da amizade, como foi posto aqui, tem que haver um cuidado bastante grande por parte, imagino eu, das empresas e talvez dos próprios gestores, né? Porque hoje nós temos uma implicação tão grande, assim, do tipo... Que tipo de brincadeira é efetivamente aceita ou não aceita no ambiente de trabalho, né? Próprias questões, assim, mais de apelidos e brincadeiras nessa linha, assim, o que tu teria para nos dizer com relação a isso, se tu tens convivido com isso ou não na realidade das empresas? Eu acredito... A questão do assédio, sim, na verdade, né, Mirella? É disso sim, que nós estaríamos falando. Nós temos que ter um cuidado muito grande com isso, e eu acho que não é só hoje, mas sempre, né? Sempre eu preciso ter cuidado. Eu preciso entender o quanto essa relação permite algumas brincadeiras, o quanto essa relação permite uma proximidade maior. E a gente precisa perguntar para as pessoas. E eu preciso entender e ouvir das pessoas isso. Porque pode ser uma brincadeira que muitas vezes parece mais inocente, mas que para a pessoa isso não é. Ela entende isso como algo não grato. Então, eu sempre digo, pergunte, né? Porque a brincadeira ela precisa ter uma medida. E uma brincadeira, principalmente, quando fere com alguma coisa da pessoa, né? Quando tu vai dizer alguma coisa de alguém. Então, eu sempre peço que evite isso. Tu pode brincar com questões que não toque o indivíduo, né? Porque eu nunca sei qual é a história dessa pessoa, eu não sei o que ela passou na vida, eu não sei o que mexe com ela, eu não sei quais são os gatilhos que pegam essa pessoa, né? Para mim, às vezes, dizer algo pode ser uma coisa tão normal, tão simples, né? Tão banal. Mas para uma pessoa, às vezes, uma palavra, um jeito, uma forma, uma frase, para ela é tão difícil e mexe com coisas tão significativas. Então, a gente nunca sabe com quem e com isso, muitas vezes com que história eu estou lidando, né? Então, eu sempre peço um cuidado muito grande com as pessoas com isso. O assédio realmente hoje tem sido, e vocês sabem disso, né? Melhor do que eu, o quanto isso é um agravante dentro das organizações e o quanto a gente precisa ter esse cuidado. Aqui, doutora Tamires, até me remete a uma situação pensando, né? Porque, por vezes, o que se verifica, as próprias empresas têm dificuldade de entender o que efetivamente seria o assédio, né? E, por vezes, o próprio empregado ou o gestor. É uma coisa que nos foi trazida, né? E é bastante nova, que nós ainda estamos aprendendo, né? Então, por vezes, nós temos algumas pessoas que nos procuram, né, aqui falando do lado, então, do empregado, que nos diz assim, eu quero fazer alguma situação ou reclamar com relação ao assédio. E tu questiona qual é que é a situação e tu verifica que aquela situação não é e nunca foi assédio, nem será, né? Porque o assédio tem determinadas regras e situações para que efetivamente ele venha e se concretize, né? E as empresas, por vezes, também bastante receosas, né? Porque ela contrata esse profissional, como dissemos há pouco, pela questão técnica, e acaba tendo um problema, às vezes, comportamental ali, né? Essa pessoa é uma pessoa maravilhosa tecnicamente, mas tem dificuldades para lidar com a sua equipe e talvez, então, pode até gerar uma situação de eventual assédio ou qualquer outra situação dentro da empresa. Então, esse realmente é um cuidado que precisa... É uma preocupação que a gente percebe que os empregadores estão tendo mais, né? As empresas, elas têm se preocupado mais em relação a isso, porque acredito que é crescente essa demanda.
uma vez que tem sido problematizado mais isso, talvez pelas mídias sociais ou por notícias, enfim, tem sido veiculado mais isso. E é interessante quando nos acionam para falar sobre isso nas empresas, pelo um viés bem técnico e jurídico mesmo, que eu começo a explicar, né, no começo da palestra, quais são os tipos de assédio. Né? Daí eu falo do assédio vertical, que é de superior para subordinado, que pode ser descendente, que é quando o superior está assediando o subordinado, mas também pode ser ascendente. Daí eles ficam assim, nossa, sério? Eu digo sim, né? Inclusive, existem equipes que coletivamente se articulam para assediar o chefe, né, a chefia, enfim, o superior hierárquico. E aí eles ficam assim, né, bem chocados. Aí depois eu começo a falar sobre o assédio de forma horizontal, que é o assédio entre colegas, que talvez entre nessa parte do apelido, da questão do... como se fosse um bullying de adultos, eu brinco, né? Porque a gente convive com isso na infância, na escola, do apelido, daquela coisa que magoa, e vai evoluindo ou involuindo e praticando assédio no ambiente de trabalho. Então, esse assédio horizontal é o mais conhecido, mas as pessoas não se dão conta da quantidade de tipos que tem e também da caracterização, porque o assédio tem que ser uma conduta reiterada. Reiterada. Então, hoje eu chamei a Miri de linda porque eu achei que hoje ela está linda. Eu chamei ela de linda uma vez. Ai, tá me assediando, ai, não gostei, ai, não sei. Então, são perguntas que a gente faz. Quantas vezes a pessoa te chamou assim? Isso é todos os dias? O quanto isso tem sido reiterado? Isso é um comportamento que a pessoa pratica frequentemente? Aí essas perguntas já vão filtrando, né, esses casos, porque muitas vezes, sim, a pessoa acha que ela tem um super caso de assédio na mão e tu percebe que foi uma situação, o líder se exaltou uma vez porque teve uma demanda que fugiu do limite, ou ele acha que o excesso de trabalho é um assédio, quando, na verdade, o excesso de demanda não caracteriza o assédio. Então, são situações que a gente vai desmistificando, né? E sempre que tem alguma relação também com direitos da mulher e situações de assédio sexual, também fica mais delicado ainda. Então, a importância de ter profissionais como a Mirielle que possam também estar aí norteando as empresas em relação a isso, e até para a gente falar sobre como que a gente se expressa, né? Que nem tu mesma disse, de que forma eu pergunto ou eu abordo a questão até da comunicação não violenta tem muito a ver com isso, né? Então, talvez aí, se tu puder nos trazer mais algumas dicas, né, de como a gente se expressar de forma efetiva. Efetiva, né? Com os colegas, com a chefia. Né? Eu sempre digo que quando eu comecei a trabalhar com o mundo das organizações, eu comecei a trabalhar bem pelas questões técnicas, dicção, oratória, postura. E gosto muito e acredito que é algo que as pessoas precisam se preocupar, porque eu preciso conseguir fazer uma boa apresentação, eu preciso ser claro naquilo que eu comunico, eu preciso ter objetividade, então é algo importante. Mas quando tu entra bem profundo no mundo das organizações, tu vai percebendo que o que mais impacta não é a parte técnica da comunicação, mas, novamente, a parte comportamental. Então, é esse filtro que muitas vezes as pessoas não conseguem perceber. Então, é os atritos, é a forma... Porque, normalmente, as pessoas não dizem pra gente assim, foi o que tu me disse. As pessoas dizem, foi a forma que tu me disse. Então, isso que a gente precisa se dar conta. Eu sempre digo que tudo pode ser dito, dependendo da construção que tu vai fazer daquilo que tu precisa dizer. Então, a organização, a estruturação dessa fala, ela é muito importante. Em primeiro lugar, a fala tem muitas interpretações e quando as pessoas vão conversar com alguém, elas interpretam. Né? Então, a próprio poder dizer para uma pessoa assim, olha, tu é muito descomprometido. Isso é uma fala inadequada de eu conseguir construir. Seria muito mais efetivo se eu dissesse, olha, vem acontecendo X situações, né? A, B, C, D, fatos. Traga fatos reais, né? Que não deixam dúvidas, que não deixam outras interpretações. E aí eu posso dizer para a pessoa, olha, diante destes fatos, os fatos comunicam, por exemplo, um descomprometimento. Então, eu não estou na pessoa, eu estou no fato. E eu posso trazer qual a implicação disso hoje para a nossa realidade. E qual a nossa necessidade real, sistêmica, né? E aí sim começar uma conversa, fazer um pedido aí para que a gente possa melhorar, por exemplo, melhorar esses aspectos. Mas eu não fui na pessoa. Entendi. Eu fui no comportamento. No comportamento. Então, trouxe o fato. Então, uma grande questão do processo de comunicação que as pessoas às vezes não se dão conta é isso. Elas vão no pessoal, elas vão na pessoa. E aí, pensa bem, né? Se a pessoa diz pra gente assim, olha, tu tá muito descomprometido. Eu vou me lembrar de todas as vezes na vida que eu fui comprometido com algo.
Então, é difícil de eu aceitar uma colocação como essa, sendo que eu não sou isso 100% do meu dia, eu não sou isso 100% das vezes, né? Vai parecer injusto. Vai parecer injusto. E é injusto, porque provavelmente não foi todo o tempo. Sim. Então, se eu trago as questões específicas, as pessoas, inclusive, conseguem compreender com uma facilidade maior e muitas vezes te dão total razão, né? Quando eu digo, é esses comportamentos que estão comunicando isso. Então, nós precisamos olhar para esse comportamento. E isso está tendo impacto, e isso está difícil para nós. Isso não conversa com o teu perfil de cargo, isso não conversa com aquilo que a gente contratou inicialmente. Por isso, a clareza, por exemplo, de um perfil de cargo, que é uma dificuldade que eu vejo enorme dentro das organizações. Os perfis de cargo são genéricos. Né? Eles são extremamente genéricos, então as pessoas botam na parte do preparo comportamental resiliência, negociação, comunicação assertiva. O que é isso na prática? Né? Então, isso não está desdobrado, não está claro para as pessoas. O que é trabalho em equipe dentro da nossa organização? E cada um pode entender de um jeito, né, Merielle? Interpretar de um jeito. A comunicação é extremamente não é uma máquina, né? São pessoas que têm as suas experiências, seu background. E aí falta de esmiuçar, eu acho que o perfil do cargo também traz demandas, né? Falando de judicialização, dos desvios / acúmulos de função. Que muitas pessoas se sentem ou exercendo uma função que, teoricamente, não lhes pertence, né, no entendimento dela, ou agregando funções que ela entende que seriam de outro colega, de outra atividade, de outro cargo. Em que pese estivesse no perfil, só que não de maneira bastante desdobrada e sistemática, né? E que isso protege tanto o empregador, como também da clareza para quem está dizendo sim para aquilo que vai cumprir nesse ambiente de trabalho. Claro que aqui eu quero fazer uma observação que, assim, muitas vezes, o meu perfil de cargo está claro e eu vou acabar fazendo coisas diferentes, porque eu estou me desenvolvendo, porque, inclusive, isso é uma oportunidade para mim. Então, eu peço que as pessoas reflitam também quando as pessoas dizem, isso não está na minha função, isso não está no cargo. Se as pessoas estão trabalhando comigo, eu peço para elas o quanto tu está enxergando isso como uma oportunidade, o quanto tu está enxergando isso como um abuso de função, um desvio de função, né? Então, porque as pessoas também precisam se dar conta disso. Às vezes as pessoas querem um crescimento, elas querem uma oportunidade, elas querem um desenvolvimento, mas o quanto eu também me dou para isso, o quanto eu estou olhando para aquilo que eu quero me desenvolver, e às vezes até eu peço para fazer algumas coisas porque eu estou querendo me desenvolver. Então eu sempre digo para as pessoas, quando tu está pronto, quando tu está te trabalhando, quando tu tá desenvolvendo as tuas competências, tu vai ter oportunidade. O mundo é cheio de oportunidades. A gente precisa muito, o tempo todo, de pessoas com proatividade, de pessoas que realmente queiram aprender, queiram se desenvolver. O número de indicações que as pessoas pedem para a gente com um perfil ativo, com um perfil realmente, né, que queira se qualificar e ir se desenvolvendo é muito grande. Então, eu sempre digo isso, tu vai ter sempre oportunidades. Então, também, né, trazendo um contraponto no sentido de que as pessoas também precisam ter um pouco de reflexão sobre isso, assim, né? Claro. O quanto a gente aqui, nós três profissionais, o quanto nós fomos agregando e trabalhando e à noite, final de semana, e fazendo cursos e se desenvolvendo e treinando. É o teu investimento em você mesma, né? É um investimento. E eu sempre digo que a empresa é uma oportunidade 100% para que tu possa te desenvolver. Só tem oportunidade para te desenvolver, aprender, é com os teus colegas, é com o teu gestor, é com pares, meu Deus, é um universo de aprendizado que a gente pode aproveitar, né? Então, trazendo só esse contraponto também. A clareza do meu perfil de cargo, ok, porque eu vou dizer sim para isso, né? Mas a gente também entender como uma oportunidade, muitas vezes, eu desenvolver algumas coisas que até não estão no meu perfil de cargo, mas que também, muitas vezes, estão me capacitando, né? Claro. E existe também um erro, assim, de interpretação ou conceitual, onde as pessoas pensam assim, mas esse é um desvio de função, né? O desvio de função, na verdade, ele tem que ser conceituado no sentido de que é quando está sendo me pedido algo acima das minhas capacidades. Isso sim. E eu costumo trazer um exemplo bastante prático que a gente tem, talvez na área da saúde, onde nós temos, então, uma
técnica de enfermagem, ou uma auxiliar de enfermagem e uma enfermeira. Então, a nossa auxiliar de enfermagem ou técnica de enfermagem não pode realizar um trabalho de enfermeira. Por que não? Porque existe toda uma responsabilidade técnica, né, envolvida em uma formação. É uma profissional regulamentada. Tipicamente a questão do advogado também, né? Então, agora, tu estar no ambiente de trabalho e fazendo coisas para o teu crescimento, ajudando a empresa também, porque lembrando que estamos juntos nesse ambiente, é uma coisa maravilhosa para ambos, seja a empresa e seja o empregado, né? Então, essa exigência de atividades que vão muito além da função, inclusive, às vezes, da capacitação técnica do funcionário, sim, pode caracterizar um acúmulo, um desvio, né? E aí, às vezes, o cliente, né, o consulente, traz uma dúvida em relação a funções de menor dificuldade ou de menor complexidade para fins de humilhação, para fins de diminuir. Aí a gente entra na questão do assédio e não no desvio de função. Porque, teoricamente, né, eu sou uma pessoa que tem uma formação superior, eu consigo fazer um café. Óbvio, né? A gente consegue passar um café. Mas se alguém todos os dias pede para alguém específico passar o café para fins de que aquilo fique transparente para os demais, que está sendo diminuída aquela pessoa num tom, né, pejorativo, isso é tudo muito subjetivo. Delicado, né? É muito delicado, né? Então, a prova disso também é. Quando o fato é muito complexo e muito delicado, provar ele é muito complexo e delicado também. E aí, às vezes, a gente também fica numa situação complexa para orientar, porque de que maneira tu vai provar isso, né? Que pessoas que poderiam relatar isso, de que forma poderia ser trazido isso para um processo? Porque muitas vezes são coisas que acontecem ali também nos meandros do dia a dia, que não é fácil, né, a gente trazer para a prova. E em relação a essa questão, né, desse risco, né? Eu acho que atualmente a gente tem um risco de judicialização muito grande. Já foi pior, né? Antes da reforma trabalhista, eu acho que existia um senso de litígio muito maior nas relações. Eu acho que hoje algumas coisas já ficaram bem mais conceituadas, mas a gente ainda vive nesse risco de judicialização das relações de trabalho, né? E isso muitas vezes, como a gente até anotou aqui para comentar, muitas vezes vem de uma decisão mal feita, uma demissão meio atravessada, uma falta de comunicação, uma falta de clareza e transparência no porquê essa pessoa está, né, sendo desligada da empresa. Eu acho que isso gera muitas mágoas, né? A gente sente. Com certeza. Isso. É uma má condução, talvez, nesse momento da vida, que eu acho que até fecha com o que tu vinha falando anteriormente, né, Mirielle? Que é justamente chegar dizendo você está descomprometido, você é descomprometido, né? É um jeito de falar. Eu já atendi clientes do escritório que realmente eu vejo que não tem motivo algum para judicializar ou ingressar com uma reclamatória contra a empresa, mas ele está magoado. Sabe, que uma boa conversa faria diferença. Daí, então, a importância que eu vejo do gestor, né? Que é essa pessoa que tu trabalha. É isso, né, Mirielle? Do quanto é importante esse trabalho, então, da comunicação, o comportamento nisso. Fala um pouquinho mais para nós sobre isso. Eu acho que tu também deve vivenciar essas situações, né? Sim, muito. E a maioria uma grande parte dos nossos gestores, eles acabaram assumindo a liderança. Por quê? Porque eles eram excelentes técnicos. Então, eu era a pessoa mais engajada, a pessoa mais comprometida, a pessoa que, nossa, fazia com muita maestria as questões do nosso setor. E, automaticamente, então, ela foi fazendo uma carreira técnica muito boa. E os gestores entendem, então, que ela, né, merece uma oportunidade e acabam, então, favorecendo a oportunidade, dando a oportunidade de poder entrar na gestão. Só que eu sempre digo que a gente precisa pensar que eu estava num pico de carreira técnica, mas quando eu sou convidado para ir para a gestão, eu volto para o início. E principalmente se eu não me capacitei para isto. Né, para a liderança. Então, as pessoas acabam assumindo a liderança e vão aprendendo na jornada e vão seguindo. Muitas vezes não fizeram um curso preparatório, não fizeram uma mentoria em liderança, né, que é tão importante e tão pertinente. Hoje a gente tem muita procura. A pessoa já está pensando na liderança, ela começa a procurar por um trabalho, para poder se qualificar, enfim, né? Muitas assumiram e daí se apavoram e vêm por um trabalho de liderança, mas a gente precisa ter essa consciência também dentro das organizações. Eu preciso preparar essas pessoas. Se já são profissionais chaves para nós, são pessoas que a gente pensa numa possível liderança, realmente
que conduzir cursos de liderança, de ferramentas de liderança, porque a ferramenta de liderança ela vai me ensinar isso, a como eu estruturo bem o perfil de cara, como eu converso com as pessoas, como é que eu faço para conhecer quem eu lidero, como é que tu lidera alguém que tu não conhece com mais profundidade, né? Então, essa questão de eu conhecer quem eu lidero, as entrevistas por competência, os feedbacks que eu vou aprendendo, né, no decorrer, qual é a frequência, como esses feedbacks vão sendo utilizados, como é que eu posso fazer isso, porque uma pessoa que vem sendo acompanhada frequentemente, né, todo mês ela tem uma conversa com o seu gestor, esse alinhamento vem acontecendo. A gente faz um plano de desenvolvimento individual para essa pessoa, mostrando ali tanto as questões técnicas como comportamentais vão para esse plano de desenvolvimento. Esse gestor vem acompanhando essa pessoa. E isso não vem acontecendo, no decorrer do tempo, a pessoa vai se dando conta que ela não está conseguindo aquilo que é necessário dentro da empresa. Então, quando tu faz um acompanhamento robusto, bem feito, provavelmente a hora do desligamento vai ser muito mais tranquilo. E aqui, Mirelle, eu acho aí tu acaba caindo naquele ponto que se diz assim, ele era um ótimo técnico e se tornou um péssimo gestor. E, na verdade, não é que ele seja um péssimo gestor. Tecnicamente, ele teve formação e não teve formação para a gestão. Exato. E aí, antes mesmo desse momento de, eventualmente, tu perder esse ótimo técnico, né? E não ter também o teu ótimo gestor, acaba acontecendo, por vezes, as situações que levam à síndrome do burnout, que se fala. Que, na verdade, não deixa de ser... A pessoa fica sobrecarregada e aí emocionalmente fica abalada, né? E isso traz todo um problema no clima organizacional, né? E também para a própria questão da empresa manter aquele patrimônio, né? Porque eu entendo que é um patrimônio, quando tu treina um profissional e tu tens um bom profissional, é um patrimônio. Então, essa é uma realidade também hoje. Então, que seria a síndrome do burnout ou essa questão do sobrecarregar por demais. Então, eu era um ótimo técnico, fazia muito bem a minha atividade, estava bem. A empresa me deu uma oportunidade, o que é bom para todo mundo, me colocou como gestor e eu estou mal. Eu não estou me saindo bem nessa atividade, eu acho que eu não tenho competência, né? E aí surge toda uma situação que eventualmente essa pessoa vai ter que sair da empresa, fazer, ou talvez entrar em auxílio incapacidade, coisas do tipo, né? E às vezes, por vezes, até ficar magoado com a empresa por uma questão toda mal conduzida, né? Tu tens vivenciado essas questões de burnout nas empresas que tu trabalha? Como é que vem sendo lidada essa situação? A gente vê isso aumentando bastante no indivíduo, né? E por várias razões. Essa é uma delas, né? Às vezes eu assumo questões que eu não estou preparado, meu nível de estresse começa a ser muito alto, né? Então, quando a gente pensa nos desenvolvimentos e todos os treinamentos e os desenvolvimentos de equipe que a gente faz, porque a gente precisa cuidar também, às vezes uma equipe não está bem. Essa equipe está com problemas de comunicação entre elas, essa equipe está com problema de relacionamento, essa equipe está com problema para trabalhar bem em equipe, ela não tem sinergia, então tem um monte de problemas aí. Então o desenvolvimento de grupo, muitas vezes, né, realizado, conduzido, que é uma das minhas especialidades também, é super importante, porque no momento em que tu deixa o grupo mais saudável, o grupo conseguindo funcionar melhor, essas situações vão diminuindo, porque esse ambiente de trabalho ele fica um ambiente mais saudável. Eu não saio todo dia de casa com angústia de trabalhar, mas eu sei que lá eu vou chegar, é um grupo bom, é um time coeso, bom, com sinergia para trabalhar. Então, tem várias questões nesse aspecto que precisam ser cuidadas. E também tem as questões dos indivíduos, né? De cada um poder pensar no equilíbrio da sua vida, no equilíbrio das áreas da vida, o quanto essa pessoa consegue, né, diante de todos os papéis que ela exercita na sua vida, no trabalho, ela consegue trazer um equilíbrio para poder descansar um pouco, para poder arejar a cabeça, o quanto ela consegue ter uma relação de amigos para poder ventilar um pouco, o quanto ela tem um hobby, o quanto ela consegue fazer um exercício físico. Então, a questão de nós olharmos o equilíbrio de todas as áreas da vida, que é tão importante para a gente, né, e não é uma matemática simples, não é algo fácil, porque é muitas atividades e é muitos papéis que a gente exerce, né? Dentro de uma família e dentro do nosso trabalho, mas que é necessário, né, que seja cuidado. Então, a empresa ela tem um papel muito importante de olhar para isso e de poder contribuir para que esse contexto seja saudável e que eles possam ir trabalhando em cima de desenvolvimento
para que a gente crie um ambiente melhor, e os indivíduos também têm uma responsabilidade muito grande de também poder se olhar e trazer esse equilíbrio para a sua vida, né? Então, eu sempre penso que essa matemática, ela é extremamente importante, porque muitas vezes não é na empresa que está depositado todo o meu estresse, né? É em uma série de condições da minha vida que eu não estou conseguindo equilibrar. Então, eu sempre gosto muito, sempre acho que tem os dois lados, né? A gente precisa sempre fazer uma análise muito cuidadosa, enquanto empresa e enquanto indivíduo, e eu preciso fazer uma cocriação, né? Para que a gente tenha um equilíbrio maior. Essas questões precisam ser cocriadas, né? Muito cocriadas. Não é de um lado só, não é... Sim. Né? É uma cocriação sempre. É um trabalho conjunto, é um trabalho o tempo inteiro. Uhum. E é interessante que esse assunto tem surgido mais agora que recentemente foi atualizada a lista de doenças que são de origem... Isso na área previdenciária aqui. Na área previdenciária e trabalhista. Então, essa lista de doenças ocupacionais foi atualizada e nós estamos sempre habituados a lidar com as doenças mais de ordem física, né? Então, é aquele esforço repetitivo, é o chão de fábrica, é aquela pessoa que está na produção, né? E isso, de fato, não é que seja simples, mas... a prova é um pouquinho mais tranquila, né? Vai no médico, pega um laudo, um exame, um atestado, né? A questão da asma, quando tem a poeira ou hidrocarbonetos e outros químicos, enfim. Mas na questão do burnout, a prova é muito mais complexa, né? E inclusive a origem. Então, como a Mirielle muito bem acabou de colocar. Será que essa origem é puramente profissional? Como que está a vida pessoal, né, desse indivíduo? Eu não sei, sinceramente, se os nossos peritos judiciais estão prontos para esse tipo de demanda, porque é uma demanda muito mais aprofundada. Não sei também se os profissionais já estão começando a se atualizar para falar mais sobre isso, porque é complexo. E eu não sei, Miri, se talvez no teu dia a dia tu consiga identificar, ou poderia dar essa dica, né? De identificar alguns sinais, porque eu acredito que o burnout ele começa muito antes da sobrecarga final, assim, né? Ele deve dar algumas pistas antes, né? Atendendo gestores, provavelmente, talvez tu lide com pessoas que tu percebe que elas já estão numa sobrecarga quase que limítrofe, assim, eu suponho. A questão do quanto as pessoas... A ansiedade, né? A ansiedade está uma coisa, assim, generalizada. Generalizada, tá muito alto, né? Então, o quanto a gente tá passando... Tu passa por um dia... né, com uma ansiedade dentro da normalidade que te impulsiona, né, ou quanto a tua ansiedade já está te comprometendo, né? As pessoas estão falando muito da memória, né? Não consigo mais lembrar, não consigo, né? Eu tenho dificuldade para lembrar. Eu penso que tem muitos sinais, assim, né, para que a gente possa se dar conta. As próprias dores físicas, né? Dores musculares, dores por tudo. Então, às vezes, as pessoas, meu Deus, elas sentem dor por tudo. Isso já é um sinal. Eu acho que um sinal também quando tu não está conseguindo trazer esse equilíbrio, o cansaço, né? Aquele cansaço extremo. Tem várias coisas que, se a gente ficar atento, tu vai poder perceber. Hoje mesmo, meu irmão Lucas, que tu conhece, né, Rosana, ele vai dar uma palestra na SIC em São Marcos para falar sobre isso, para mulheres, para falar sobre a ansiedade nos diferentes papéis. Porque, principalmente, muitas vezes, para as mulheres que chegam em casa, tem essa carga enorme, às vezes com os filhos, com uma série de coisas, precisa se manter atualizado, tu precisa profissionalmente estar bem, tu precisa cuidar dessa família, tu precisa, né? É uma série de questões. Então, a gente vê que a questão da ansiedade vem aumentando muito. Eu faço parte também do grupo da LUSP, aqui de Caxias do Sul, do Centro de Luto, Separações e Perdas, que é um instituto maravilhoso, no meu ponto de vista, e que discute muito essas questões, né? E isso está sendo falado muito e tem sido uma preocupação muito grande. Então, o cuidado desse emocional, né? O que a gente tem feito na nossa vida para cuidar das nossas emoções? Para endereçar coisas para esse cuidado, né? Ok, o exercício físico todo mundo sabe que também me ajuda no aspecto emocional, mas o que mais eu tenho feito para cuidar das minhas questões emocionais?
né? Da nossa história, de tudo, de ressignificações, de coisas que eu preciso fazer e desse cuidado, desse cansaço, dessa questão, o quanto eu estou tirando tempo para mim, o quanto eu estou cuidando de mim, o quanto eu estou fazendo aspectos que me ajudem nesse sentido, né? Então, essa é uma discussão longa, mas que muito pertinente, assim, né? Para que se faça bastante, porque a gente vem sentindo aí um aumento nessa ansiedade, nesse cansaço e nessas situações muito grande hoje com as pessoas e, consequentemente, claro, dentro das organizações, né? E aqui as organizações, então, têm que estar bem preparadas também, né, Mirelle, que tu colocou desde o início, né? A questão da comunicação, da gestão contemporânea, né? Do comportamento como um todo dentro da empresa. Mas eu vejo, assim, as empresas hoje, elas exercem um papel bastante grandioso, o que eu digo, assim, bem mais ampliado do que efetivamente nós tínhamos no passado, né? No passado, nós queríamos ter um negócio, nós colocávamos o negócio e íamos trabalhar e as coisas aconteciam assim. Mas nós evoluímos de tal maneira que as empresas hoje, na sua grande parte, né, tem já toda uma estrutura formada e se faz necessário, então, o tempo inteiro estarmos preparados. Então, não só do lado da empresa, como do lado do empregado e também do funcionário, né? Eu acho assim, não são raras as vezes que a gente tem esses profissionais que receberam essa oportunidade de ter esse cargo de gestão envolvido numa situação que nem essa. Do tipo, aquilo que era para ser bom, né, acabou sendo um problema, né, tendo em vista que não houve aquele preparo. Então, eu estou estressado, me sentindo sobrecarregado, mas eu adoro trabalhar na minha empresa e eu talvez esteja numa posição de vir a perder meu trabalho, né? Por questões que eu eventualmente posso ter dado causa, efetivamente, né? Ou por vezes também porque a empresa não conseguiu, de uma determinada maneira, suprir tudo aquilo que era necessário. Então, eu acho que o que tem de importante realmente é essa formação, né? E eu acho que buscar ajuda também, né? Eu acho que este profissional pode, sim, dizer para a empresa, olha, eu amo trabalhar aqui, adoro trabalhar aqui, ou gosto razoável, eu tecnicamente sou ótimo, mas eu estou precisando de apoio, me ajudem, né? E provavelmente essa empresa, por óbvio, vai querer mantê-lo e vai fazer esse trabalho, né? Porque realmente, assim, conhecer tecnicamente e saber lidar com a situação são coisas completamente diversas, né? É por isso que hoje as empresas precisam investir muito em DHO, que é o desenvolvimento humano organizacional, né? Eu sou fã, né, dos RHs, desse olhar mais ampliado. O setor de DHO, ele ajuda demais a poder olhar para tudo isso dentro de uma organização, para poder entender clima, para poder entender o que está acontecendo aí, né? Então, eu sempre entendo que esses são parceiros fundamentais. A gente não pode só ter um RH voltado às questões mais técnicas, mas a um olhar realmente mais sistêmico. Por isso que está se falando do desenvolvimento humano organizacional, né? Onde a gente consegue olhar para essa amplitude com esse cuidado, protegendo a todos, né? Protegendo a organização, protegendo as pessoas que estão ali. Se todos nós ficarmos mais fortes, né? Quanto isso vai favorecer para todos. Para todos. Então, é realmente um olhar para esse coletivo e muitas coisas. Semana passada eu fui dar uma palestra numa empresa da região sobre a autoconsciência num programa que eles estavam finalizando, né? E eles fizeram no ano de 2003, eles já estão há 2 anos fazendo esse programa, que eles forneciam um cheque elogio. Então, foi muito legal, eles fizeram né, como um cheque mesmo, elogio, trabalharam bastante os gestores para que a gente pudesse fazer isto, né, dar os cheques elogios no ano. Então, era a finalização do fechamento de 2023, esse ano, no início, e aí foi entregue para as pessoas que mais receberam cheque elogio em 2023. Então, foi feito todo um momento com essas pessoas, elas foram chamadas, isso, né, foi entregue uma cesta para elas, foi entregue um troféu né, enfim, e depois um gestor pediu assim, quem tu gostaria de contar isso, né? E ele disse, minha mãe. E daí eles disseram, não seja por isso. Daí eles chamaram toda a família, né, dessas pessoas, entraram, receberam um mimo da família. Era uma alegria, eles estavam com uma alegria no rosto, a família orgulhosa, né? E eu disse, imagina o que a gente pôde deixar de memórias. Eu até disse para eles depois, daí logo depois eu conduzi a palestra sobre a autoconsciência. Eu disse, imagina a memória que foi deixada nessas pessoas,
né? E o incentivo que isso continue dentro dessa organização, né? Esse programa é um programa que está tomando força. Então, esses programas, essas questões que olham realmente para o indivíduo, né? Imagina o que gerou neste dia, né? E o quanto essas pessoas né, falam ali, e o quanto elas vão contagiadas, e o nível de engajamento, enfim. Então, são esses programas, uma série de coisas que precisam ser pensadas, mas principalmente a capacitação da liderança. Porque a gente pode fazer programas muito interessantes, né? Mas se os gestores não estiverem preparados para poder lidar com as suas pessoas, a gente acaba, por vezes, perdendo, né, muito, assim, os próprios programas, tudo que se está fazendo para o clima, tudo, né, a gente acaba perdendo muitas vezes pela má condução ou pela não condição, e como eu disse, né, muitas vezes é porque também esse gestor também não foi preparado, e também ele não sabe como fazer, e ele também não sabe como conduzir muitas coisas. Então, esse papel é muito importante das organizações se darem conta, fazerem a parte delas para ajudar nessa preparação, e o indivíduo também procurar por conta, né, essa preparação. Então, muitas coisas assim para pensar, né? E ouvindo assim a tua fala, que é uma coisa bem hipnotizante, a gente fica assim, falar, assim, é tão bonito ouvir ela falar. Ouvindo a tua fala, eu percebi uma sinergia interessante do trabalho de uma assessoria, de uma consultoria jurídica e do teu trabalho, né? De treinamento, de desenvolvimento de pessoas. Muitas vezes as pessoas só lembram de nós quando a situação já está feia, não é verdade? Então, só chama o jurídico quando já deu um processo, ou só entra em contato lá com a Reclear, com a Mirielle, quando a gestão já está, coitada, toda calejada, né? Os funcionários já estão desmotivados, a empresa já está com a produção lá embaixo, né? Então, acho que é importante também a gente abordar o quanto as pessoas têm que desmistificar esses acionamentos. Né? Então, vou acionar o jurídico só quando tiver um problema judicial. Vou acionar a Mirielle só quando a equipe já estiver desmotivada. Não. A gente tem que trabalhar essas questões antes do problema se instaurar e dificultar toda essa relação da equipe, né? Então, eu acho que seria interessante também a gente abordar isso, né, Mirielle? O quanto as pessoas podem e devem contar com trabalhos como o teu, como o nosso, mesmo quando elas acham que está tudo bem ou que aparentemente está tudo dominado, o quanto também pode potencializar. Se a equipe, se a empresa já está bem, isso também pode vir para somar. E uma outra questão interessante também, eu acho que as pessoas escutando talvez a nossa fala, elas fiquem imaginando grandes empresas, grandes equipes, organizações, né, com centenas de funcionários, e o quanto isso não é verdadeiro, não só para ter um jurídico, como para ter uma assessoria de desenvolvimento pessoal. Eu acho que pequenas empresas e pequenas equipes também se beneficiam muito desse trabalho, né? Com certeza. Eu concordo contigo em todas as palavras, porque imagina tendo uma assessoria prévia, né? Quantas coisas nós poderíamos evitar. Né? Então, se vocês orientam, se vocês conseguem passar todas essas orientações que para a gente é tão difícil, porque são coisas tão minuciosas, né? Que a gente não tem conhecimento, as empresas às vezes não têm esse conhecimento. Então, trabalhar com essa questão prévia, entendendo não que eu vou fazer isso para não me complicar, mas porque eu vou fazer isso realmente porque a gente quer criar uma condição diferente. Porque isso é uma coisa importante da gente se questionar. Claro. Né? Eu só faço isso porque eu não quero ter penalidades ou porque eu não quero... Não, mas porque a gente precisa pensar em coisas mais sistêmicas. E nós, eu sempre digo, todas as equipes, mesmo que elas estejam bem, todos os anos tu deve fazer desenvolvimento para essas equipes, porque isso vai deixando o teu grupo bem. Então, trabalhar numa parte preventiva, ela é extremamente importante para justamente não te dar problemas futuros. E equipes não importam o tamanho. Eu trabalho para grandes organizações e trabalho para pequenas organizações. Trabalho para grupos de 5, 6 pessoas, mas que estão preocupadas nesse desenvolvimento e muitas vezes trazem, então, essas 5, 6 pessoas para que a gente possa pensar algo que fique condizente com o tamanho dessa organização, mas que a gente continue fazendo inputs e que possa ser trabalhado. Então, é um investimento, o desenvolvimento ele não pode ser visto como um gasto.
Ele precisa ser visto como um desenvolvimento. E um investimento, na verdade, e também eu entendo, né, Mirelle, até uma maneira de reduzir custo. Porque se tu parar para pensar, tu fez todo um investimento num funcionário, né? E aqui me surgiu também, enquanto vocês falavam, a nossa realidade em Caxias do Sul não deixa de ser a realidade quase do Brasil inteiro, onde a maioria das empresas são pequenas, né, micro e pequenas empresas. Então, estas empresas, se querem dar aquele salto, né, o salto de se tornar uma empresa profissionalizada, de conseguir buscar novos mercados, ela precisa estar preparada. E estar preparado é pegar eventualmente aquele meu encarregado, e eu digo aqui o encarregado, porque o encarregado, usualmente, né, é a pessoa que faz aquele link, né, entre a produção, né, o chão de fábrica, e a alta gestão da empresa ou os proprietários da empresa. Então, esta pessoa é uma pessoa de extrema importância, não que os outros não sejam, mas do meu ponto de vista agora falando, né, vejo que ela é de extrema importância, às vezes aquele engenheiro tecnicamente maravilhoso, né? Conhece tudo e trabalha direto com aqueles 10 funcionários que eu tenho. Se ele não tiver essas atitudes, esse comportamento, o clima organizacional vai ficar completamente abalado. E a empresa não vai conseguir produzir. E este profissional também de outra banda, né? Pode estar também ficando desmotivado e coisa do tipo que está se sentindo sobrecarregado. Então, a importância dos dois lados, a empresa para manter aquele profissional e depois aquela equipe no chão de fábrica. Então, daqui eu vejo a importância do teu trabalho, né? A importância também do nosso trabalho com relação às questões de assessoria na parte jurídica, né? Mas vejo que se fizermos isso, né? A gente consegue realmente, tipo, um círculo virtuoso. E aí cai no que a doutora Tamires comentou das pequenas empresas, né? As pequenas empresas, por vezes, pensam assim... não, esses são programas caríssimos, eu não tenho condição de arcar com essa situação. Isso é para uma Marco Polo, uma Randon, e digo o nome porque a gente é o que vem na cabeça da gente, né? Mas, enfim, então, como tu mesmo colocou, nós temos treinamentos, então, que tu pode fazer para pequenos grupos, que tu vai até a empresa, ou a empresa vai até o teu local. Seria isso, Mirelle? Sim. É dentro disso que tu colocou, Sim, né? Justamente. Então, a gente não pode pensar em tamanho de empresa. Nós precisamos sempre criar um programa e uma condição para este ambiente. E a gente pensando e fazendo um diagnóstico e entendendo, a gente sempre consegue realizar um trabalho customizado para esse momento da empresa, para esse tamanho de empresa, né? Mas, sem dúvida, assim, investir nisso é fundamental. A gente precisa, hoje as pessoas estão se queixando muito, né, da questão de como a gente retém esse funcionário e como a gente atrai esse funcionário. Então, no momento em que uma empresa trabalha dessa forma mais sistêmica e olhando para todo o desenvolvimento e fazendo muitas coisas dentro da organização, é uma maneira de atrair, é uma maneira de reter. Então, nós precisamos cada vez mais olhar para isso, né? Porque as pessoas me pedem muito isso. Mirelle, como é que a gente faz, né? Então, tem tanta coisa que precisa ser pensada para que a gente atraia e retenha. Porque tem um custo altíssimo, né? Com a questão de saída, entrada de outra pessoa, treina de novo, vamos de novo, né? Então, eu tenho um custo, mas que muitas vezes, então, eu acho caro fazer um desenvolvimento, mas eu não penso nesse custo todo que essa organização vai ter no momento em que nós não trabalharmos essas questões e conseguirmos reter as pessoas, né? E aí, né, doutora Tamires, claro que se a empresa não faz isso, né, ou esse profissional não se sente dessa maneira valorizado ou se sente sobrecarregado, ele acaba, então, parando nas portas dos escritórios de advocacia, que assim como nós, trabalhamos, então, nessa parte, somos especialistas, né, na parte, então, do burnout, na parte da situação de assédio, também trabalhamos bastante com essa situação. Não é uma realidade que as empresas querem ter, mas é uma realidade que, por vezes, acontece. E o nosso escritório tem sempre como prática, antes de ajuizar qualquer tipo de ação, né, fazer contato com a empresa, verificar o que efetivamente está acontecendo, conversar também com o reclamante ou o empregado, né, e verificar o que se pode efetivamente fazer. Mas, não raras as vezes, acaba indo para o ajuizamento, justamente porque não houve aquele trabalho anterior, né? E são situações, assim, que às vezes a gente acha que não, né? E quando a gente começa a estudar sobre assédio, a gente pensa, imagina, isso aqui é exemplo do livro, né? Esse tipo de coisa assim não acontece na vida real. E aí os clientes realmente chegam relatando coisas assim que a gente fica meio chocado que acontecem. E de fato, às vezes aquele processo é o primeiro, o único, ou enfim, é um dos processos para a empresa, ele serve como um gatilho. Que a empresa talvez comece a refletir. Bom, talvez realmente nós tenhamos gestores ou pessoas que estão fomentando esse trabalho
esse destrabalho, né, esse desserviço dentro da equipe e que estão causando ruídos de comunicação, o famoso semeando a discórdia, né? Então, às vezes, infelizmente, é um processo que vem para alertar aquele grande gestor, né, da alta liderança de que isso acontece lá, né, na ponta da produção. Então, são situações indesejáveis, com certeza, mas que às vezes podem servir para um salto de crescimento da empresa e que ela já está nessa situação que a gente não desejaria, né, do limite, ao invés de ter feito a revisão no carro, ela já está ali trocando o motor, né? Então, vai ter que acionar a Reclear, vai ter que acionar um jurídico, vai ter que se defender na justiça, vai ter que, por vezes, fechar aí um acordo para cimentar essa situação. Mas e aí, né? A partir daí, você vai tomar essa dor e fazer o que com ela? Né? A importância de ressignificar também as situações, né? Entendendo que a gente não precisa aprender com a dor sempre, né? É verdade. E o ideal que não. Melhor não, né? O ideal é que a gente não precisasse aprender sempre através da dor, né? Enfim, e eu também quero ressaltar aqui, eu gosto muito de trazer esse ponto de que não é fácil ser um gestor. Com certeza, né? não. Tu senta na cadeira de liderança e aí a gente diz, meu Deus, né? Quantas situações, quantas coisas. Hoje, ser um empresário, né, é para corajosos. Então, realmente, é um olhar que não é simples, né? E eu sempre procuro trazer também essa questão quando eu estou trabalhando com os grupos, né? Vamos sentar um na cadeira do outro, né? E isso é importante para que a gente possa desenvolver uma empatia, assim, pelos donos das empresas, pelos nossos gestores, pelos nossos funcionários. Se todo mundo tiver essa cabeça, vamos sentar um pouquinho na cadeira de cada um, né? A gente consegue ter uma empatia maior em todas as situações, porque realmente é desafiador. Não é algo simples, é trabalhoso e por isso eu preciso de muito conhecimento. Claro. Se fosse simples, né? Todo mundo faria. Mas não é. Não é simples. A gente precisa não é simples. desenvolver essas lideranças. E importante também dizer que a gente não tem as fórmulas mágicas, porque cada lugar tem a sua história e ele tem o seu jeito de funcionar. Então, isso é muito importante a gente entender, assim, né? Não é uma regra para todos, não é algo para todos. A gente precisa entender. A própria cultura da empresa. A cultura. Eu digo que as pessoas têm memórias, mas as empresas também. Né? Então, as empresas também têm memórias e não é uma receita para todo mundo, mas que precisa realmente ser co-construído entendendo a história, né? E o histórico dessa empresa, entendendo o que é possível, um passo de cada vez, né? A gente chega no topo com um passinho de cada vez. Claro. Então, isso é importante também dizer. E o quanto de valor tem nisso, né? No último podcast, a nossa convidada falou uma frase que eu achei tão bacana. Ela disse, hoje o VIP é falar com gente. Né? Por isso que eu respondo os meus clientes, não é o robô, não é o chatbot do Instagram ou do enfim. Vivemos uma nova realidade, né? Que interessante, né? Pensar que cada empresa que a Mirielle vai fazer um trabalho é uma empresa que tem uma história, que merece uma estratégia personalizada, personificada para aquilo. Então, você não vai estar contratando um curso genérico que alguém vai vir falar coisa para todo mundo a mesma coisa, né? A mesma coisa o jurídico, não é uma estratégia só para cada processo, são várias. Então, esse trabalho pessoalizado, ele é um trabalho que tem um valor agregado, porque essa solução tem muito mais chance de dar certo do que a receita genérica. Né? Inclusive, assim como foi o nosso podcast, né? Passou 52 minutos voando, porque nós não tínhamos uma receita pronta, né? A gente foi seguindo o fluxo da energia aqui da conversa. E por isso, inclusive, que eu quero agradecer, Mirielle, pelo teu tempo, agradecer por ter aceitado o nosso convite. Acredito que foi bem descontraído, era para ser assim mesmo, que foi uma coisa que seguiu um fluxo natural. E o quanto de informação, de conteúdo que tu nos trouxe, eu quero te agradecer por isso. E deixar já um convite aberto, né, para os próximos, que com certeza haverão. Então, deixar um espaço também para que tu faça as tuas considerações finais e te agradecer por estar conosco. Eu que agradeço essa oportunidade, né? Vocês são duas pessoas muito queridas aí por mim e o trabalho de vocês também sempre muito reconhecido e ajudando tantas pessoas, né? E trazendo aí uma luz para tanta gente e a gente poder estar aqui junto com áreas assim diferentes e podendo estar unido, porque eu acredito nisso, tudo está interligado, né? Então, para mim foi uma oportunidade imensa poder estar aqui discutindo esses pontos tão pertinentes e significativos. Então, eu só tenho a agradecer o convite de vocês por poder compartilhar
um pouco do que eu penso e da minha trajetória aí com as organizações e com as pessoas também no individual, né? Então, muito obrigada. Rosana, considerações finais, doutora? Isso. A princípio, então, agradecer novamente a Mirielle, né? Mas e dizer o quanto é importante trabalharmos as questões de relações no trabalho, a questão da comunicação, né? A questão de nós agirmos e não reagirmos, né? A questão de que nós precisamos estar a todo momento buscando melhorias, de estarmos unidos, né? De que trabalhador e empregado, a princípio, temos um objetivo comum, e esse objetivo comum é crescer mutuamente, né? Mutuamente. E que se tivermos problemas no meio do caminho, podemos, a princípio, evitá-los. E se não conseguirmos evitá-los, buscar os profissionais competentes para ajudar. Esse seria o caso, então, que eu acho que nós discutimos aqui. Doutora Tamires, obrigada. Perfeito. Eu que agradeço também pela companhia aqui na condução dos trabalhos. Agradecemos a Explay TV pelo espaço. E ficamos aqui até a próxima. Até mais.